Nós somos a continuidade daquilo que Deus começou lá em Atos 2. Porque de lá para cá houve uma mudança tão grande ao ponto de ninguém conseguir voltar ao princípio, voltar às origens. Por quê? A pergunta é essa, por quê? O que a gente vê em Atos 2? Quais são as características que a gente vê em Atos 2, da igreja em Atos capítulo 2? Em primeiro lugar, era uma igreja avivada, era uma igreja cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo não era um opcional. A igreja transformou ao longo do tempo o Espírito Santo num opcional. A igreja primitiva não tinha o Espírito Santo como uma opção, até porque era ele quem dirigia a igreja. Era uma igreja embasada na doutrina dos apóstolos e numa forte comunhão. O que significa embasada na doutrina dos apóstolos? Nós vamos ensinar exatamente o que Jesus ensinou para nós. Com amor ágape, graça, fé, ponto final. Vamos andar em comunhão, vamos amar esse povo e vamos incentivar esse povo a amar uns aos outros, não com um amor qualquer, mas com amor ágape. Eles iam de casa em casa partindo pão. Esse pão fala de cura. Eles sabiam que eles eram capacitados, que eles podiam orar pelos enfermos e os enfermos seriam curados. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que se tornou uma igreja de complexidade, quando Jesus era um homem de simplicidade. Jesus hoje não seria aceito em nenhum seminário. Você imagina Jesus andando por aí com a mãozinha assim? Jesus não era assim. Jesus andava por aí sorrindo com um sorriso de orelha a orelha, abençoando as pessoas, abraçando as pessoas, pessoas do povo, pessoas comuns. Louvor e adoração, hoje na igreja é entendido como música simplesmente. Aquele povo de Atos 2 tinha louvor e adoração como um estilo de vida. Ministério de louvor e adoração é ministério da igreja. Todo mundo que canta bem, que canta mal, quem toca alguma coisa, que não toca nada, a igreja passou a entender que louvor e adoração é música. Aí o pessoal pensa que quem está desse púlpito aqui para cá, cantando e tocando, é o grupo, é o ministério de louvor e adoração da igreja. Não é. Esse pessoal que canta e toca aqui em cima é o ministério de música. Você percebeu o quanto a igreja se desviou daquilo que era e deveria continuar sendo? No final das contas, qual é a igreja que Deus quer que nós sejamos? Em primeiro lugar, uma igreja firmada na palavra da graça e da fé, que é o verdadeiro evangelho. Em segundo lugar, uma igreja que entende que a vida cristã só pode ser autêntica quando o que prevalece é somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e tão somente a Deus toda a glória. Em terceiro lugar, uma igreja que é descomplicada. Uma igreja de gente descomplicada, gente que se entende, gente que sabe perdoar, que sabe trabalhar em conjunto. Para que a força de Cristo se manifeste no nosso meio é preciso unidade. Uma igreja onde nós servimos uns aos outros em amor, uma igreja alegre, amigável, onde todos se sintam bem-vindos e livres para adorar a Deus, para serem curados, libertos, edificados, transformados em discípulos de Jesus. Meu convite para você é o mesmo que Paulo fez à igreja: sede meus imitadores, como eu tenho tentado ser de Cristo. Ou seja, me exclui dessa fórmula, imite a Jesus como eu tento imitar a Ele. Nós queremos ser uma igreja que jamais se esqueça que começou muito pequena e humilde. A gente precisa sempre se lembrar de onde a gente veio. Nós começamos pequenininhos, com pouquinha gente. Oferta às vezes num culto nosso dava R$250, que era o preço que a gente tinha que pagar pelo aluguel da hora da casa que a gente alugava. Não a casa, a gente alugava a hora para ter um pouquinho de gente, e aquele dinheirinho contado no final do culto às vezes era a conta para pagar a diária, para no domingo seguinte podermos culto outra vez. A gente tem que se lembrar de onde a gente veio. Nós chegamos a ser o que nós somos e estamos caminhando para ser aquilo que Deus sempre planejou que nós sejamos, porque Jesus nos deu, tem dado e continuará dando graça. Uma igreja dirigida pelo Espírito Santo que gera cristãos maduros. Cresce, amadurece. Você casa, é templo do Espírito Santo. A unção de Deus habita em você. Você não depende da minha oração, você não depende do meu aconselhamento, você só depende de Deus e do Espírito Santo que habita em você. Você já tem tudo o que é necessário para ser um vencedor, para ser uma vencedora.